Agora, para a gente exercitar, vamos lá. O mercúrio foi responsável pela poluição de alguns rios brasileiros e do mundo, em virtude de sua utilização no garimpo de ouro, mas também é utilizado em termômetros, medidores de pressão sanguínea, na fabricação de lâmpadas fluorescentes e como catalisador em reações químicas. Seu símbolo é. Então, observe que é um texto gigantesco só para perguntar qual é o símbolo do mercúrio. Vamos lá, no item A gente tem Mg, que no caso seria o magnésio. O item B, K, é o potássio. O item C, Pb, chumbo. E o item D, agora sim a gente encontrou o mercúrio. Então o item correto seria o item D. Esses nomes a gente tem que se preocupar estar decorando? Sim e não. Sim no fato de que a gente vai aprender essas nomenclaturas, o nome, ligar o nome ao símbolo do elemento pela utilização. Então, geralmente as questões elas trabalham itens em que os átomos estão muito presentes nas questões ou alguma coisa no nosso cotidiano. Então, a gente tem que ter cuidado de estar memorizando esses elementos. Vai ter questão que vai pegar um elemento lá do ronca, que é difícil a gente utilizar, que a gente lembrar? Pode ser que aconteça, mas geralmente as questões elas sempre vão apresentar aqueles elementos que são mais usuais, tanto nos livros didáticos como nos problemas de questões do dia a dia. Próxima questão. Em qual das sequências abaixo estão representados um elemento, uma substância simples e uma substância composta, respectivamente? Então, para a gente verificar um elemento, a gente vai buscar símbolo que não tem nenhum índice à sua direita. A gente vai olhar o seguinte, ó. Aqui tem o índice à direita, índice à direita. O único que não está tendo índice à direita é aqui no item E, que seria o cloro, né? O átomo de cloro. A gente já poderia marcar esse item com toda certeza, mas como a gente está fazendo uma revisão, então a gente vai analisar o restante do item. Outra coisa, gente, esse tipo de questão você vai sempre pela ordem, porque fala, ó, respectivamente. Então, se aqui está dizendo que é primeiro um elemento, você vai buscar aqui nesse primeiro que aparece o elemento, aqui seria o cloro. Depois uma substância simples. Substância simples é aquela que é formada pelo mesmo elemento químico. Aí a gente vem aqui, ó. Aqui seria uma substância simples, porque é 2-cloro, beleza. Aqui o neônio seria um átomo, né? Seria o elemento químico, não seria o composto. He, né? Tem o hidrogênio e o iodo, então aqui não seria uma substância simples, seria uma substância composta. O2 seria uma substância simples, porque é 2 oxigênios. E N2 também seria uma substância simples. Então até agora tá legal, ó. Elemento, substância simples e por último a substância composta. Aí você olha, ó, simples, composta, o átomo, né, o elemento, substância simples. Aqui, ó, Hi, hidrogênio e iodo, 2 átomos diferentes. Então aqui seria o que? A substância composta. Então bem bonitinho, ó. O item E tá corretíssimo. Primeiro um elemento, tá aqui o elemento. Depois substância simples, tá aqui a substância simples. E por último, a substância composta está aqui, hidrogênio e iodo, 2 átomos diferentes, substância composta. Então o item E está perfeito. Então, diz o seguinte, com relação às substâncias, né? Então, gás oxigênio, gás hidrogênio, água, aqui o chumbo, o gás carbônico, o ozônio, o óxido de cálcio, o enxofre, podemos afirmar que todas são substâncias simples, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem que fazer análise de todos os itens para saber qual seria o correto, né? Podemos afirmar aqui. Todas são substâncias simples. Ó, olha aqui, H2O, substância composta. CO2, substância composta. Cálcio e oxigênio, substância composta. Então o item A estaria errado. Somente gás, oxigênio, gás, hidrogênio e ozônio são substâncias simples. Essas três são, a gente observa, ó, gás, oxigênio, gás, hidrogênio, ozônio. Mas observa aqui que a gente tem um composto de enxofre, que é só formado apenas de enxofre. Então aqui também seria uma substância simples. Então esse somente aqui lascou esse item, né? Aqui também teria que ter também o enxofre. C, toda a substância composta? Não, a gente acabou de ver. Tem gás, oxigênio, gás, hidrogênio. Tem aqui o chumbo aqui e tem o enxofre e o ozônio, que seriam substâncias simples, né? Então não seriam todas compostas. Somente gás carbônico, óxido de cálcio e enxofre são substâncias compostas. Para começar isso aqui, ó, o composto de enxofre, aqui já é uma substância simples. Então, existe uma informação no item que já o torna incorreto. E se você olhar aqui também no enunciado, além de gás carbônico e óxido de cálcio, a gente também teria substância composta, a água.
Item E, as substâncias gás oxigênio, gás hidrogênio, chumbo, gás oxigênio e enxofre são simples? Sim, todos eles são simples. A gente tem que analisar, né, que o chumbo aqui, o Pb, ele está no meio do contexto em que a gente pode encaixar ele como uma substância simples, porque a gente estaria se referindo ao metal chumbo, tá certo? Então, pelo contexto, a gente poderia estar imaginando desse jeito, e não o elemento chumbo isolado. Para finalizar aqui com um exercício, a gente tem essa última questão que diz o seguinte. No esquema abaixo, cada bolinha, né, a gente tem aqui essa bolinha sem estar nada pintada, tem ela pintada e tem ela aqui com esse X. Representa um átomo diferente. Assinale a alternativa correta. Então, observe o seguinte, que nos itens eles obedecem a uma sequência. Primeiro ele quer saber a quantidade de moléculas, depois as substâncias simples e depois substâncias compostas. Então, vamos lá. A gente teria quantas moléculas? Quantos agrupamentos de átomos? A gente teria 1, 2, 3, 4, 5. A gente tem moléculas igual a 5. Para a gente visualizar quais são as substâncias simples, a gente vai ver aquelas que são formadas pelo mesmo elemento. Ó. 2 bolinhas brancas, substância simples. 3 bolinhas pretas unidas seria outra substância simples, porque é o mesmo elemento. E a gente tem aqui 2 com o X aqui cortando, então seria formado do mesmo elemento, então substância simples também. Então a gente tem quantas substâncias simples? 3. Aqui você observa que tem uma bolinha branca com X e 2 bolinhas brancas com X. São formadas por átomos diferentes, então a gente teria aqui substâncias compostas. Então o item correto seria o item C. Aqui a gente finaliza a nossa revisão de elementos, substâncias simples e compostas. Se você não conseguiu compreender até agora o assunto, retome novamente a videoaula, veja o seu material didático e vamos para o nosso próximo assunto, né, da nossa revisão.